Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. 19h35. Vamos começar, né, pastor? Muito bem. Muito bem. Vamos orar. Pessoal, Vanusa, fazer uma oração inicial, por gentileza, Vanusa. Vanusa, Bequinha pediu para você orar, viu? Oi, é porque eu não tinha desligado o microfone. A paz do Senhor, irmãos.
Vamos orar. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigada, ó Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela semana, pelo teu cuidado, pela tua providência. Obrigada, ó Deus, por mais um momento estarmos em tua presença. Aqui, ó Deus, para Senhor, aquilo que o teu filho, Senhor, irá nos apresentar, Senhor, nos ensinar nesta noite. Pai, obrigada por cada irmão que está nesta sala. Obrigada pela vida de Beguinha. Obrigado, ó Deus, por todos nós, porque até aqui, Senhor, tu tem cuidado de nós. Deus nos ajuda, fica conosco, nos dá um dia de paz e dias abençoados também, ó Deus, dias em tua presença. Obrigada por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luísa. Vamos louvar a Deus com o hino, né? O hino de número 32 do nosso cenário. Deus filho sobe
amém. Que nós temos um Deus que é fiel, né? Fiel à sua palavra, fiel aos seus preceitos, né? Suas promessas, e nós possamos também procurar ser mais fiéis possíveis a Ele. Mesmo que nós sabemos que não conseguimos, mas a nossa obrigação é prosseguir, né? Crescendo, crescendo, até só chegar à estatura de Cristo, né? Se alguém já julga ter chegado, né? Um pouquinho difícil, mas a cada dia nós devemos nos aproximar dele, negando-nos a nós mesmos e servindo mais e mais a ele. A palavra está com o reverendo Saul. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, queridos. Nesse instante, irmãos, nós vamos dar início ao nosso trabalho, ao nosso culto de hoje, onde vamos continuar estudando a respeito do livro do Apocalipse. Este livro traz lições preciosas para nós, traz lições que são difíceis em assuntos que são polêmicos, e de modo que podemos ter várias posições a respeito de tais assuntos. Mas não podemos deixar de estudar aquilo que está na Bíblia, respeitamos as opiniões, e as divergências, elas existem, sempre vão existir, não é? Mas é um livro de difícil compreensão. E por isso nós estamos sendo cuidadosos e estamos fazendo um estudo lento, não é? Por exemplo, o estudo que nós vamos ter hoje, eu tinha planejado ele inicialmente para fazê-lo de uma só vez, mas depois eu entendi que era melhor partilhar para que nós pudéssemos fazer o estudo de modo detalhado, para que pudéssemos ter uma compreensão melhor a respeito do texto sagrado. Muito bem. Dito isto, irmãos, nós vamos adentrar ao nosso tema, o tema que nós estamos estudando nestes últimos dias, e o que estamos estudando no tema geral, no tema do trimestre, nem do trimestre, do quadrimestre, é a esperança dos fiéis. Esse é o tema central, é o tema maior que nós estamos estudando. Dentro desse tema, nós vamos estudar os cavaleiros do Apocalipse. Já estudamos o cavaleiro de número 1, o primeiro, e hoje nós vamos adentrar e estudar o cavaleiro 2, 3 e 4, se for possível. Acredito que seja possível nós estudarmos os 3 cavaleiros, porque, como disse aos irmãos, a divergência é muito grande no que diz respeito ao primeiro cavaleiro, mas aos outros 3 há uma certa concordância. Diria eu que existe mais polêmica no entendimento do primeiro, do cavalo branco, do que todos os demais. Conforme já vimos, temos N posições a respeito do cavalo branco. Alguns acham que é o próprio Cristo, outros acham que é um anjo, outros acham que é a pregação do Evangelho, outros acham que é uma obra do anticristo. Eu comungo com a obra do anticristo. Acho que é um Cristo, mas acho que é um Cristo falsificado, de conformidade com o entendimento já explicado anteriormente. Desculpe, irmãos, eu me enrolei aqui. Muito bem. Então, irmãos, a leitura desse texto
eu vou colocar aqui o senhor Cid Moreira fazendo uma narrativa e, ao mesmo instante, nós temos uma teatralização dos eventos que se desenrolam no Apocalipse, capítulo 6. Então, nós vamos pedir aos irmãos para estarem atentos a esta leitura e, em seguida, irmãos, nós faremos a leitura de 2 versículos apenas. Apocalipse, capítulo 6. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. Desculpe, irmãos, eu não havia disponibilizado a tela. Estão me ouvindo? Por favor, sinaliza aí se estiver. Estamos ouvindo. Então, né? Muito bem. Então, muito bem. Eu vou passar aqui. O tema que nós estamos estudando é a esperança dos fiéis, os 4 cavalheiros, conforme vai aparecer aí na tela. Acredito que já apareceu. Me avisem se apareceu. Apareceu a tela? Obrigado. Muito bem. Então, agora vamos à leitura, irmãos. Desculpem. Apocalipse, capítulo 6. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E eu vi um dos 4 seres vivos. Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. E lhe deram uma coroa de rei. E eles saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. Eu vi o segundo ser vivo dizer: venha! Aí saiu outro cavalo. Era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas cresçam umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E eu vi o terceiro ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa que vocês ganham um dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite.
vez, o cordeiro quebrou o quarto selo. E ouvi o quarto ser vivo dizer: venha! E vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o quinto selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu tempo. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca. Foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida, houve um violento terremoto e a lua ficou toda vermelha como sangue. Então, do céu sobre a terra, como os fios. Apareceu como montes e ilhas foram tirados. Então, os reis, os ricos e os poderosos se escumalhas. Caro daquele que está sentado, pois já chegou o grande dia. Muito bem, irmãos. Agora, 2 versículos, 3 e 8. Não é? Ouvi o Senhor, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavalheiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse instante, e pedimos que tu abras a nossa compreensão para a tua palavra e que tu faças, Senhor, com que nós possamos entender o verdadeiro significado das palavras que estão escritas em tua palavra e especificamente neste capítulo 6 de Apocalipse. Pedimos que tu, Senhor, nos instrua a respeito dos eventos que haverão de acontecer. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Queridos, a cena continua a girar em torno do trono de Deus. Jesus tomou o rolo da mão direita de Deus e está prestes a abrir os seus selos, ou melhor, já está abrindo os seus selos, que nós já estamos estudando, como já estudamos o selo de número 1, que foi o cavalo branco. Hoje,
nós vamos observar que novamente o Senhor continua abrindo os selos e nós vamos certamente encontrar mais um ser, mais um cavalo destes que está colocado para nós. João abre o texto e ouve a palavra do Senhor. Este é o conceito do que nós estamos vendo nesse instante. E aí, nós precisamos agora ter a compreensão para saber quem são esses cavalheiros e quais são os seus papéis. E é exatamente isso que nós estamos estudando. Na verdade, irmãos, o foco e a natureza do acontecimento está no cavalo e na sua cor. O cavaleiro é uma consequência disto. Hoje nós vamos ver o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Ainda são 3 eventos que nós estamos a estudar. O cavalo vermelho, que é a guerra, o cavalo preto, que é a fome, e o cavalo amarelo, que é as pestes, as pragas, as doenças, de um modo em geral. Muito bem. Cavalo vermelho é símbolo de guerra. É o símbolo de guerra representado no livro do Apocalipse. A natureza dos eventos do fim do mundo, irmãos, nós precisamos analisá-las sobre vários aspectos e precisamos recorrer também à Bíblia para que nós possamos ter à luz os eventos que irão acontecer. Os eventos do chamado Sermão do Monte, onde Jesus fala dos eventos futuros, ele traz para nós 4 aspectos. Ele fala dos falsos profetas, dos falsos cristos, ele fala de guerra, ele fala de fome, e ele fala de terremotos. E fala também de pestes e doenças. Nós vemos como Mateus registrou essas palavras de Jesus. Observe que tudo que tiver branco aí se refere a falsos mestres, falsos cristos. Tudo que estiver em vermelho se refere à guerra, o que tiver preto se refere à fome, e o que estiver amarelo se refere às doenças e às pragas. Então, Mateus, nestes versículos, neste capítulo 24, nesses versículos todos, ele fala a respeito desses temas. Também Marcos falou a respeito desses temas na mesma ordem, na mesma sequência. E Lucas também, são os evangelhos sinóticos. Então, todos eles, falaram a mesma coisa. Na minha compreensão, quando eu estudo os Cavaleiros do Apocalipse, irmãos, eu acho que eles se casam perfeitamente nesta questão, conforme vou apresentar aqui agora na tela, não é? Então, nós temos aqui os Cavaleiros do Apocalipse, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Como disse, já estudamos o cavalo branco, por isso vamos estudar o cavalo amarelo. Nisso, há uma concordância muito grande dos grupos evangélicos. Não há muita divergência no entendimento desses 3 cavaleiros, desses 3 cavalos, que é a natureza do evento. No primeiro, há muitas divergências. Pois bem, vejamos o que nos diz Mateus. Mateus diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Marcos diz: quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça,
mas ainda não é o fim. E Lucas diz: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Pois bem, nós vemos aqui as profecias de Jesus que foram registradas por Mateus, Marcos e Lucas, e vimos as suas exatas palavras que foram aqui colocadas. Portanto, estamos vendo o cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa o flagelo da guerra, certamente. Por isso, nós estamos estudando um período de guerra. O mundo em guerra. O segundo cavalo e o cavaleiro é espantosa a visão de João, que continua. Jesus abre o segundo selo e João vê um cavalo vermelho. Então, registrou ele. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, aí eu chamo a atenção dos irmãos agora, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Versos 3 e 4. Esse cavaleiro recebeu autoridade para tirar a paz da terra, e a ausência de paz, como sabemos, é guerra. O cavalo vermelho representa, então, o flagelo da guerra. E ainda, irmãos, que o texto de Apocalipse, capítulo 6, verso 4, seja claramente auto-interpretado, a profecia paralela de Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7, confirma aquela interpretação. Segundo as próprias palavras de Jesus, o segundo cavaleiro simboliza guerras e rumores de guerras. Mas aí nós podemos parar um pouco e pensar, que história é essa de falar em guerras? Nós já vivemos uma história de guerra que já remonta aí a 6.000 anos. Podemos dizer, mas o homem não tem estado sempre em guerras? A que guerras, então, está Cristo se referindo? Que guerras o segundo cavaleiro simboliza? São todas as guerras ou é uma guerra específica? Muito bem, é natural, irmãos, que nós tenhamos todas estas dúvidas a respeito do tema que se refere ao cavaleiro que está no cavalo vermelho, por ele representar guerra e pelo fato de que o homem vive em guerra há mais de 6.000 anos. Muito bem. Primeiro vamos considerar a questão relacionada a muitas guerras, que é o que já tivemos e continuamos ter. Certamente nós temos alguns conflitos ainda hoje, revoluções e tudo mais, que não deixa de ser uma guerra. Porém, primeiramente, Jesus profetizou sobre uma situação geral de guerra que viria até o fim do governo do homem. É por isso que ele diz lá em Mateus, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Notemos que as palavras estão no plural, por isso se referem a muitas guerras. Imediatamente, depois de fazer essa advertência a respeito de muitas guerras, disse ele: olhai,
Não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. No entanto, estas muitas guerras representam uma situação geral da humanidade. Não vos assusteis, advertiu Cristo. Durante 6.000 anos, houve gerações que viveram alternadamente situações de guerras e de paz. Grandes guerras, pequenas, internas e outras guerras selvagens, como foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Mas os versículos seguintes de Mateus 24, bem como o segundo cavaleiro de Apocalipse, refere-se a um período de guerras do tempo do fim, de grande magnitude, que culminará numa guerra mundial de proporções cataclísmicas. É essa a profecia do que está ainda por acontecer. E é uma consequência da ação deste cavalo vermelho no tempo apropriado e escolhido por Deus. E nós vamos analisar alguns detalhes dessa questão. Muito bem, temos tido muitas guerras, assim dizer, e temos tido grandes conflitos e guerras mundiais. Já tivemos, por exemplo, 2 guerras mundiais de grande proporção para nossa visão. Depois das muitas guerras referidas em Mateus, no capítulo 24, no verso 6, o versículo seguinte fala o seguinte: se levantará nação contra nação e reino contra reino. E uma indicação clara aqui de que haverá um conflito de ordem mundial, uma guerra mundial, entre um grupo de nações aliadas contra outro grupo de nações aliadas. Isto significa mais do que guerras e rumores de guerras. E nós já passamos por isso, pelo menos 2 vezes. O mundo já sofreu 2 turnos de guerras mundiais, mas nenhum deles representou proporções alarmantes de extermínio mundial nuclear. A que se refere, na minha percepção, Mateus 24, 22, quando diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Entendo que isto se refere a uma guerra total, com extermínio de toda a humanidade, como provavelmente aconteceria, a menos que houvesse a intervenção divina. Portanto, o homem hoje já detém capacidade para destruir totalmente o planeta. A Segunda Guerra Mundial não poderia ter sido uma guerra como aquela que há de vir. A explosão atômica em Hiroshima foi somente uma bala de estalo, comparada com as bombas de hidrogênio, com capacidade maior, centenas de milhares de vezes em poder explosivo do que a primitiva bomba atômica que foi disparada contra o Japão 2 vezes. Por isso, irmãos, hoje existe um imenso arsenal mortífero nos estoques militares com essa capacidade. A humanidade sempre teve guerra, mas nunca na escalada predita por Jesus Cristo em Mateus 24 e Apocalipse 6, porque
nunca antes o homem possuiu potencial capaz de apagar totalmente a vida humana da Terra. E agora ele possui. E como o homem sempre tem usado as armas em seu poder, não há dúvida de que a humanidade usará as armas aterradoras do seu arsenal. As ogivas nucleares, os raios laser, as armas biológicas e químicas, o gás venenoso, os mísseis chamados de bombas rastejantes e, quem sabe, outros petrechos da ciência e da ficção que podem ser classificados como informação nos arquivos de governo. Portanto, nós não temos sequer conhecimento abrangente do potencial destruidor que os governantes têm em nossos dias, nos dias atuais. Portanto, entendo que haverá um conflito muito grande. Estas são as armas do segundo cavaleiro do Apocalipse. Notemos que Apocalipse 6:4, que esse cavaleiro tem poder para tirar a paz da terra. Notemos também que este segundo cavaleiro tem na mão uma grande espada, conforme a descrição de João. Certamente, isto simboliza a habilidade que tem para matar centenas de milhões de pessoas, não como as dezenas de milhões que morreram nas demais guerras, inclusive nas duas últimas guerras mundiais. Finalmente, notemos o espaço de tempo específico e o lugar da terra em que cavalgará o terrível segundo cavaleiro. Ele tem um poder para tirar a paz do mundo inteiro. Portanto, estamos falando possivelmente de uma guerra mundial, como aconteceu com o primeiro cavaleiro, que saiu vitorioso e para vencer, em nome de sua falsa religião. O segundo cavaleiro, que simboliza a guerra, vem rapidamente no seu rastro para vencer. A profecia assinala o instrumento político como a besta, que representa uma aliança de 10 nações que já está se formando na Europa Central. É o famoso G10. E entre as vítimas desses cavaleiros estão, como identificam as profecias bíblicas, os descendentes das tribos de Israel. Como poderemos ser destruídos? Como o mundo hoje pode ser destruído? Todas as metrópoles serão evaporadas pelo ataque nuclear, com centenas de milhões de mortes instantâneas. Jeremias, no capítulo 4, nos versos de número 6 e 7, Jeremias diz assim: eu trago um mal do norte e uma grande destruição, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Ezequiel, no capítulo 5 e no verso 12, diz assim: uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti. Esta é uma profecia indicativa de como muitos morrerão como resultado da espada dada ao segundo cavaleiro, como consequência da fome e da peste pelo terceiro e quarto cavaleiro, que também são descritas no capítulo de número 6. Muito bem, irmãos, eu quero colocar aqui para você uma demonstração de uma das bombas de hidrogênio que nós temos hoje.
capacidade do homem nos dias atuais. E vou mostrar aqui para você uma dessas explosões. Ela queima instantaneamente, com esse raio de luz, 150 quilômetros ao seu redor. O que vale dizer que essa bomba que eu vou colocar para você ver aí, ela tem capacidade de derreter tudo em 300 quilômetros quadrados. Fora as consequências que haverão de ser propagadas durante toda a extensão deste processo. Muito bem, preste atenção a essa bomba que eu vou mostrar aqui. Isso foi um teste que foi filmado lá nos Estados Unidos, num teste que eles fizeram numa bomba de hidrogênio com pouca capacidade. Hoje ele tem capacidade centenas de vezes mais do que esta que eu vou mostrar. Muito bem, vamos olhar. Não está aparecendo a imagem, não. Para vocês estão? A Tá vendo, não? imagem. Tá. Tá Aqui sim. tá. Tá, Tá não. passando a imagem, sim. Tá? Tá. Vou botar de novo. Muito bem, irmãos. Eu quis só mostrar a capacidade de destruição que o homem tem hoje. E essas armas certamente serão usadas. Não sei quando, mas serão, não é? Esse cogumelo que você vê no início, esse raio de luz, ele atinge 150 quilômetros ao redor da bomba e ele elimina tudo. A pessoa não vai nem ouvir o som do estouro da bomba. Já vai virar pó e cinza. Essa é a capacidade do homem hoje, em termos de guerra. Muito bem, mas passando agora para o cavalo seguinte. E diz o texto: quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Bem, irmãos, aqui nós vemos um novo ser, um novo período, que é o cavalo preto. E o cavalo preto, ele simboliza a fome, é o símbolo da fome. E sobre ele tem um cavaleiro que tem uma balança, que faz a gente pensar também nas questões econômicas e financeiras que estão vinculadas à fome. E olhei,
escreveu João, e eis um cavalo preto. Pois bem, também Mateus falou sobre isso. E Mateus nos diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. A gente já estudou. E aí ele prossegue: e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Marcos diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas são o princípio de dores. Lucas diz: haverá grande terremoto, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também sinais nos céus. Muito bem. Então, esta é a consequência que trará o cavalo preto. A fome se alastra sobre a terra. E olhei, escreveu João, e eis um cavalo preto. Tão certo como o terceiro cavaleiro apareceu no rastro do segundo, a fome surge rapidamente logo após as lutas revolucionárias e contra-revolucionárias e a arte da guerra. A fome e a escassez são consequências naturais e imediatas da deterioração da lavoura, da falta de produtividade, da contaminação da água, da destruição da criação de animais domésticos, naturalmente da alta demanda de alimento para a subsistência do exército. Tudo isto é uma consequência da guerra. A guerra tem consequências graves, além do fato de que se matam muitas pessoas. Em Mateus 24, Cristo fala dessa situação geral de fome, no contexto das guerras e rumores de guerras. Mais uma vez, ele usou a palavra fome, fomes, no plural, referindo-se a muitos casos de fome reincidentes sobre os séculos, que aumentarão até o tempo imediatamente antes do retorno de Jesus Cristo. Portanto, a fome se alastrará sobre a terra e já tem se alastrado. Vamos ver um pouco a respeito das fomes do passado. As fomes históricas são, por definição, fomes cíclicas. Passa um período e depois ela repete, e assim vai, com a falta de chuvas, por exemplo, na nossa região. Então, essas fomes cíclicas, elas se repetem, que significa que são causadas por várias questões. Condições irregulares do tempo, pelas pragas, pelos animais, pela infestação de insetos, ou ainda por uma especial interrupção dos ciclos normais. São as fomes chamadas de fomes cíclicas, muito diferentes das fomes estruturais que a humanidade está experimentando hoje. Pois bem, irmãos, isto não é novidade. Essas questões, elas sempre aconteceram, não é? Hoje nós temos uma fome estrutural pela condição que o mundo não tem de suprir alimentos necessários para todos os habitantes da Terra. E até tem, mas uns acumulam demais e outros ficam sem nada. Até mesmo o justo Abraão sofreu temporariamente estas fomes cíclicas. Você pode ver isso em
Gênesis no capítulo 12 e no verso 10, quando as chuvas deixaram de cair na terra de Canaã, ele foi para o Egito em busca de alimento. Nos dias do seu bisneto José, as chuvas deixaram de cair e os rios em toda parte secaram por 7 anos, havendo, pois, fome sobre toda a terra. Gênesis, capítulo 41, verso 56. Os livros históricos da Bíblia falam frequentemente de uma fome nos dias de Davi, e que a fome era extrema em Samaria, ou ainda que em toda a terra houve grande fome. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 21, verso 1, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 8, e também Lucas, capítulo 4, e verso de número 25. Entretanto, vamos analisar as fomes mais recentes que a nossa história geral, não estou falando agora da história bíblica, a nossa história geral também registra determinados ciclos de fomes. Vamos considerar o período de 1050 a 1350 para ver o que temos de registros a respeito de fomes rigorosas que assolaram todas as terras conhecidas, sendo mais rigorosa especialmente no Egito, nos anos de 1065 a 1200. Os registros mostram que houve uma fome muito grande no Egito neste período. Também na Inglaterra, por volta do ano 1314 da nossa era, e em toda a Europa também, durante a chamada Morte Negra, nos idos de 1350. Portanto, temos aí um conjunto de fomes de alta proporção que chamou a atenção e exigiu registro na história. Por volta do ano 1065, as devastações da guerra e a seca causaram fome no Egito, que devem ter sido severamente a maior fome desde o período daqueles 7 anos durante a administração de José. Durante a fome de 1065, no Egito, um simples bolo de pão era vendido por $40 em moeda atual. Uma dúzia de ovos por $30 e uma medida de grão por mais de $50. Portanto, havia uma fome muito grande, de modo que os bens não interessavam, desde que você satisfizesse a sua fome. Uma mulher, segundo um historiador da época, trocou um colar avaliado em milhares de dólares por uma simples medida de farinha. Outros jogavam suas joias no meio da rua, porque o que interessava era comida e nada mais. Finalmente, os egípcios, desesperados, recorreram inclusive ao canibalismo. Houve lugares apropriados para que as pessoas fossem executadas e a sua carne fosse distribuída para a sobrevivência de alguns. Nós temos lá nos Andes uma história de um time de futebol que caiu lá nos Andes, e para escapar, aquelas pessoas que sobreviveram à queda do avião tiveram que comer carne humana para se salvar. Essa era a situação do Egito neste período. Na Inglaterra, de Eduardo II, houve uma grande fome que começou em 1314, conforme está aí na sua tela, como se fosse uma espécie de prelúdio da futura Morte Negra.
O alimento estava tão escasso que até o rei teve uma época difícil para manter o alimento em sua própria mesa. Os homens comiam carne de cachorro, carne de cavalo e de qualquer outro animal. O que era mais trágico, até crianças foram comidas para saciar a fome. Os ladrões e os criminosos eram aprisionados, mas quando o novo criminoso era jogado na prisão, ele era rapidamente agarrado pelos companheiros famintos e literalmente feito em pedaços para servir de alimento. Portanto, nós temos muita história de fome, sem deixar de falar na China. A China foi outro território onde as fomes periodicamente, inesperadamente aconteceram. As rigorosas fomes de 1906 e 1911 foram causadas pelo transbordamento de um rio. Portanto, nós vemos que há uma situação de fome que vem desde muito. Mas, irmãos, essa condição e essa situação vai piorar, segundo a profecia. A caminhada bem-sucedida da falsa religião, liderando a Segunda Guerra e as lutas revolucionárias, provocando a fome, representa um capítulo frequentemente repetido no sórdido passado do homem. A guerra hindu-paquistanesa de dezembro de 1971 foi um exemplo de destaque. As religiões inconciliáveis deram causa aos litígios, que foram muitos, e conflitos políticos e sociais, provocando a guerra que resultou depois a fome e a doença galopante, agravados horrivelmente por desastres naturais, como a febre tifoide que matou 500 mil pessoas. Mais recentemente, outro capítulo de especial pesar foi escrito no Camboja, na Etiópia, na República de Moçambique e no sudoeste do Sudão, onde a fome matou talvez mais de 1 milhão de pessoas como resultados diretos das guerras. Este princípio de fome causado pela guerra está descrito em detalhes horríveis em 2 capítulos paralelos do Velho Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 28. Se você quer ter uma visão do que é uma situação de fome provocada pela guerra, você pode ler Deuteronômio, capítulo 28, e pode ler também Levíticos, capítulo de número 26. Vou citar apenas alguns versículos aqui, mas você pode fazer a leitura de todo o capítulo. A nação de Israel, aqui, estava sendo advertida que se não obedecesse a Deus, isto é, se eles praticassem a falsa religião e negligenciassem os mandamentos de Deus, seriam atingidos pelas maldições nacionais que resultam em guerra. Leiam em Levítico 26 e vamos ver aqui apenas um versículo, 1 ou 2 versículos, mas você pode ler o capítulo todo. E diz assim: se ainda com isto, maldições internas e domésticas, não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vocês. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres
cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, mas não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vocês. E vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Levítico, capítulo 26, versos de 23 até o verso 29. Este exemplo profetizado do declínio e privação nacional foi repetido muitas vezes na história e mais uma vez será, menos de 40 anos depois da morte de Jesus Cristo, que proferiu a profecia da fome. Uma guerra romana que cercou Jerusalém causou uma rigorosa fome comparada ao canibalismo que empinou a sua pavorosa cabeça na chamada Cidade Santa. Se você quiser ler mais a respeito disto, você pode ler o livro de Joséfo, Guerras dos Judeus, e você terá maiores informações desta guerra, que está relatado também no livro de Levítico. Por toda a Idade Média, irmãos, a escassez periódica de alimento provocada pela guerra levou todas as populações à inanição. Muitas vezes, seguida da peste bubônica ou de outras doenças. No final da Idade Média, a guerra chamada Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, foi muito brutal neste aspecto. Todas as cidades foram saqueadas, destruídas, e a fome se alastrou até o canibalismo foi praticado em muitos lugares. Embora as fomes causadas pelas guerras ainda atinjam a terra periodicamente, como no caso do Camboja, da África Oriental dos nossos dias, esse novo tipo de fome ameaça o século XXI. Apesar das fomes ocasionais provocadas pela guerra, muita gente enfrenta um tipo de fome que nasceu desde a formação de suas comunidades. Ela é alimentada por duplo problema: a explosão populacional e a falta de alimento em lugares mais pobres. E, obviamente, a fartura de alimento em outros lugares. Muito bem. Toda vez, irmãos, que lemos ou ouvimos isto, e isto se repete a cada dia, centenas de milhares de novas crianças amargam o tipo de vida que vão ter neste planeta. O fato trágico é que a maioria dessas crianças está fadada a continuar vivendo em suas vidas de curta duração, numa dessas nações pobres, paupérrimas do nosso mundo, não é? Sujas e broxentes, durante um mesmo período de 24 horas. Quase metade de tantos seres humanos tem morrido a cada momento. A nota trágica dessa estatística é que mais de metade destas mortes são de crianças menores de 5 anos. Portanto, a fome está aí, não é? Ela tem atingido a população, ela tem causado muita morte desnecessária, porque aqueles que têm alimento não se dispõem a dividir o alimento que tem com os demais. O resultado disto é a marca de milhões de novas bocas
que terão de ser alimentadas a cada ano aproximadamente a metade da população do Brasil, principalmente nas nações mais subdesenvolvidas. O alimento não está sendo produzido onde há necessidade dele. E o excesso de alimento nas nações ricas não podem ser comprados pelas nações pobres. E aí a fome se alastra. Porém, Jesus Cristo predisse essa situação quando falou e haverá fomes. Mas ele quis dizer muito mais ainda. O terceiro cavaleiro do Apocalipse não simboliza propriamente as fomes cíclicas do passado e as fomes estruturais do presente, mais especificamente a grande fome do tipo que agora está começando a assolar a África e está destinada a se espalhar mais tarde por todos os outros continentes. Depois da grande confusão religiosa e da guerra às nações mais ricas da Terra, até mesmo as 10 nações reestruturadas da Europa terão a sua vez de sofrer a escassez e a privação. Estas profecias estão para se cumprir mais adiante. Essa grande fome atingirá todos os povos e nações da terra até que a humanidade se volte para Deus em total submissão. Essas terríveis pragas são permitidas pelo Deus de amor a fim de ensinar ao homem a obedecê-lo. Isto está claro na palavra lá de Deuteronômio e de Levítico, quando ele diz: se você insistir em não me obedecer, as consequências virão. Os povos e as nações carregarão esse sofrimento por causa das suas religiões enganosas e da guerra que também é provocada pelo homem. Deus está permitindo que o homem ceife o que plantou, colha o que plantou. E assim a humanidade aprenderá a dura lição de que o pecado é que traz o sofrimento. Depois que o homem aprender esta lição, Deus construirá, mais uma vez, um abundante e maravilhoso mundo, que é o mundo eterno, para onde nós almejamos viver com Deus na eternidade. Antes, porém, o quarto cavaleiro deverá percorrer a terra e cumprir a sua missão. Portanto, irmãos, a fome profetizada atingirá o globo em uma catástrofe enorme, inimaginável, como consequência da guerra que virá com o segundo cavalo, cavalo vermelho. Muito bem. Temos ainda um último cavalo. E, finalmente, vamos passar para uma nova fase no nosso estudo de Apocalipse. Versículo 7 e 8 diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Está vendo, irmãos? Como tudo está ligado, a fome vai levar as doenças e as pestes que haverão de vir. E este é o quarto cavaleiro, símbolo de doenças, de fraqueza, de morte. Esse é o seu símbolo. Muito bem. Também temos as profecias de Mateus, que já foi lido, de Marcos, também que já foi lido, e de Lucas, que também foi lido, né? Quando ele fala que haverá
doenças em todos os lugares, pestes. Muito bem. Então, também falaram a esse respeito, todos eles. Mas, irmãos, você pode dizer assim, peste, doença, isso sempre existiu. É claro que existiu. Mas haverá fomes e pestes e doenças numa proporção ainda muito maior. Esse é o contexto do cavalo amarelo. O índice de mortandade é altíssimo. Nós temos hoje no mundo, irmãos, cerca de 8 bilhões de habitantes. Olha o que o versículo está dizendo. Está dizendo que 1/4 da população da Terra deverá morrer com essa catástrofe. Isso corresponde a 2 bilhões de pessoas. Eu vou dar uns índices aqui até o final, para que a gente possa compreender bem essa questão. Bem, quando o 4º selo foi aberto, João viu um cavalo amarelo. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê, e olhei e eis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha o nome de morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, guerra, com fome, com peste e com feras da terra. Irmãos, pelo contexto do versículo 8, não está claro o que o cavalo representa exatamente, mas se pode encontrar um indício na palavra amarelo. A palavra amarelo é uma tradução do grego e é o mesmo radical do que se deriva o termo clorofila, que é uma substância que permite fazer com que as folhas das plantas fiquem verdes. Na linguagem bíblica, isto significa um verde pálido, verde amarelo, da cor da doença. A cor transmite muito para nós nesse texto. E assim como a palavra grega traduzida em várias versões modernas da Bíblia, esse é um cavalo verde pálido, um cavalo debilmente pálido, um cavalo debilmente verde, um cavalo de cor amarela, um cavalo de cor amarela cinza. Pois bem, há várias possibilidades aqui de tradução. Jesus Cristo, o revelador, ajusta-se à palavra mais correta ao interpretar o significado deste cavalo verde pálido, quando diz, e haverá pestes. Mateus, capítulo 24 e verso 7. E haverá pestes. As pestes referidas por Jesus correspondem às doenças epidêmicas em algumas partes do mundo chamada de pandemia. A cavalgada do último cavaleiro, assim como o 4º cavaleiro vem logo depois do 3º, a guerra, as doenças epidêmicas do mundo atacarão duramente no rastro deixada pela fome. A fome traz fraqueza, e a pessoa que está fraca está muito mais sujeita às doenças. E, portanto, a fraqueza leva à doença. Outros milhões de pessoas morrerão, sem dúvida. O último dos 4 cavaleiros provocará a mortandade de 1/4 da humanidade por todas as formas atribuídas aos 4 cavaleiros, conforme Apocalipse, capítulo 6 e verso de número 8.
esta mortandade representa cerca de 2 bilhões de pessoas. Olha que coisa. É algo fora do normal. É uma peste que vai levar 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de vidas, 1/4 da população da Terra. A única razão para que esse total genocídio deve-se à desobediência do homem a Deus. Nós temos o princípio fundamental da profecia paralela de Deuteronômio 28. Ele diz assim: se não deres ouvidos à voz do teu Deus, adverte o Criador ao homem. Isso é uma advertência. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que possas possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, doença que consome e depaupera, a febre e a inflamação, que são doenças contagiosas, com tumores, com sarna, doenças que definham, e com prurido de que não possas curar, são doenças incuráveis. O Senhor te ferirá com loucura, que é a doença mental, com cegueira, com perturbação do espírito, traumas emocionais. Deuteronômio, capítulo 28, versos 15, 21, 26, aliás, 21, 22, 27 e 28. Mas você pode ler, irmãos, o texto todo. Eu escolhi alguns aqui para ler para os irmãos. E foi tudo truncado, porque o tempo não daria. Pois bem, esta é uma lista significativa de pestilências que acontecerão. Mas ainda tem mais. Deus adverte a seguir. Levítico 22, 26, verso 22. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. O Senhor está dizendo o que irá fazer se nós permanecermos desobedientes. Estou vendo a hora ali, irmãos. Vou pedir uma paciênciazinha, viu? Devo passar em 5 minutos para terminarmos o assunto. Esta profecia do Velho Testamento foi apregoada pelos apóstolos João, por suas últimas palavras proferidas aos 4 cavaleiros do Apocalipse na sua visão. O homem também será morto, disse ele, com as feras da terra, Apocalipse 6:8. Isso se refere aos animais infestados pelas epidemias que atacarão literalmente, desfechando golpes contra os humanos e transmitindo a sua pestilência. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Muito bem. A praga é fato histórico, reconhecido que as maiores pestilências ou as maiores pragas que a humanidade já sofreu tiveram origem em animais empestados. Eu vou mostrar isso a vocês. Quando falta o alimento para o homem, também falta para os animais. Então, os animais não somente atacam os seres humanos para alimentar-se, como também se contaminam e se enfraquecem com as suas doenças, transportando os vírus que provocam a morte em massa, como é o caso, por exemplo, da peste bubônica, conhecida como a morte negra, e a hidrofobia, que é transmitido, ou a raiva, como nós chamamos, que é transmitido pelos animais. Até nas civilizações modernas do Ocidente, os ratos, os gambás, as raposas, os morcegos e outros animais portadores da raiva frequentemente são encontrados nas proximidades das grandes cidades.
Se em tempo de guerra e de fome, esses animais vierem a ter contato com milhares de animais domésticos de estimação, as pessoas poderão ser excessivamente contagiadas pela raiva e pelos animais famintos. Estou citando essas duas pragas, mas existem muitas outras. Agora, as pragas não estão acontecendo maciçamente, devido à existência dos padrões sanitários, da ciência médica, das medidas de segurança que isolam a civilização, conforme vem acontecendo agora, isola a população dessas ameaças, mas a questão é que a epidemia em potencial está sempre latente, pronta a atacar, quando as condições de proteção falharem. Observemos mais uma vez os exemplos das doenças epidêmicas na esteira da guerra do Camboja e da África Ocidental. Quero apresentar, irmãos, para finalizar, um pequeno histórico de uma pesquisa que eu fiz. Por exemplo, a peste negra atingiu a população no ano de 1347 a 1353. Matou 1/3 da população da Europa. Olha o que eu estou dizendo. 1/3 da população da Europa morreu. E era transmitido através da pulga que sugava o sangue dos ratos e vinha e sugava das pessoas. E aí transmitia o vírus. Né? 1/3 da população da Europa morreu. Nós, nas Américas, de um modo geral, não fomos atingidos porque não tinha como atravessar, tinha um oceano no meio. Muito bem. A gripe espanhola, de 1918 a 1919, matou 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola. A AIDS, desde 1930, que veio do chimpanzé. A AIDS ficou reconhecida com esse nome na década de 60, 70, por aí, não é? E foi nesse período que nós começamos a tomar conscientização do que era a AIDS. E ela permanece sem cura até o dia de hoje. Quem se contamina com AIDS não tem cura. Vive mais, tem medicação, tem coquetéis que prolongam a vida, mas não tem cura. A Covid, que, por exemplo, vem do morcego, pelo menos está comprovado isso, né? O morcego tem o vírus que causa a Covid. A Covid, irmãos, atingiu no mundo hoje 75 milhões de pessoas. Hoje nós temos contaminados pela Covid, que tiveram Covid, que ficaram curados, mas que têm o vírus, 75 milhões. Morreram 1.658.000 pessoas até agora. Esse número cresce todos os dias e está crescendo muito agora. No Brasil, nós já temos 7 milhões de pessoas que foram contaminadas. 7 milhões. E 183 mil mortes. Muito bem. Então, esta é a condição. E aqui é um resumo dessas pestes. São imagens de épocas em que a pestilência tomou conta de todos. Está aqui, na primeira coluna, a peste negra. E você vem para a segunda coluna e você tem aqui uma outra praga que eu não identifiquei. E você tem aqui na última coluna a Covid, que é a que tem assolado os nossos dias. Muito bem, queridos. Então, aqui nós terminamos o estudo dos Cavaleiros do Apocalipse e estou devolvendo a palavra ao nosso irmão Beguinha. Eu disse que ia passar 5 minutos, Beguinha, mas não passei, não. Terminei pontualmente. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe, irmãos, e temos um outro assunto para a próxima semana.
Deus abençoe. Amém. Tem algum recado, pastor? Aviso. Não, só que domingo nós teremos a escola dominical no horário de costume, normal, às 9 horas, né? Eu vou estar levando a palavra nesse momento. E à noite, o pastor Davi vai estar compartilhando a palavra conosco também. Ok? Eu queria, Amém. só um minutinho, Braguinha. À vontade. Louvamos a Deus pela vida de pastor Saul e pela vida de pastor Davi, 2 pastores presbiterianos, além dos demais pastores presbiterianos, porque hoje é o dia do pastor presbiteriano. Que Deus esteja grandemente abençoando o nosso pastor, abençoando o pastor Davi, que sempre está colaborando conosco, e tem nos dado, Deus, o privilégio de ter 2 pastores zelosos com a palavra, com o estudo, que tem gerado edificação nas nossas vidas. Que Deus esteja grandemente abençoando o pastor Saul, abençoando toda a família, que o pastor continue sendo esse instrumento vivo nas mãos do Senhor, para que possamos cada dia aprender mais e mais. E que assim também abençoe o pastor Davi, que tem sido outro zeloso com a palavra, e tem sido instrumento usado por Deus para nos abençoar. Nós não somos em nome da família Araújo, mas em nome da Igreja Presbiteriana, nós louvamos a Deus pela vida deles 2 e louvamos a Deus pela vida de todos os pastores presbiterianos, e a nossa oração é que todos sejam zelosos com a palavra. Amém. Amém. Bem lembrado, irmã Zélia. Obrigado pela lembrança. Deus continue abençoando os nossos pastores, né, e suas famílias, seus ministérios, né? Amém. Amém. Vamos orar encerrando. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito no nosso meio, pelo estudo que foi trazido, Senhor, a nós nessa noite, que nós possamos, ó Pai, estudar a Tua palavra a cada dia mais. E nesse momento nós te pedimos que Tu abençoe, continue abençoando, Senhor, os nossos pastores, ó Pai, os que estão presentes aqui, pastor Saul, pastor Davi, ó Pai, e também os demais pastores, Senhor, do nosso presbitério, da nossa igreja, Senhor, como um todo, ó Pai amado, sede com eles, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo culto, irmãos. Amém. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala
se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.